Gente, tudo bem? Bom, eu dei um tantão de matéria, né? E a gente ficou sem saber tantos exercícios assim, mas a genética é por exercício, né? Você tem que saber a teoria, a gente vai trabalhar a teoria, né, nos exercícios, mas também é por exercício. Então, eu selecionei alguns exercícios da primeira lei, da segunda lei e de heredograma para vocês entrarem mais em contato, que não vai dar, né, pra gente ver presencialmente por enquanto, então é bom a gente ter pelo menos alguns exemplos, tá? À distância, infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá, né? Enfim. Bom, vamos lá então. Primeiro exemplo. O que eu falo para vocês, gente? A questão é, primeira coisa, tudo que o exercício vai falando, vocês vão anotando, tá? Isso é importante, principalmente para a segunda lei, principalmente depois para quando a gente for ver herança ligada ao sexo, né, e tal. Então, assim, é importante, eu sei que vocês já sabem disso, né, a física, a matemática, trabalha muito com isso, né, com problemas, e aí, para vocês não se perderem no enunciado, é bom ir anotando o que o enunciado está falando para vocês, tá? Então, vamos lá. Esse aqui eu acho que não tem necessidade, mas outros exercícios terão. Dois genes alelos, o que são genes alelos mesmo? São genes que estão no mesmo par de cromossomos homólogos, não é isso? Então, vamos desenhar aqui um par de cromossomo homólogo com os seus respectivos alelos, né? No caso aqui, ele trouxe a letra A. Então, a gente tem, por exemplo, né, um indivíduo heterozigoto, vai ser azão, certo? Ok, então vamos lá. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Então, cor das sementes. A azão dominante determina a cor púrpura. Então, vamos pôr aqui. A azão, que é sempre dominante, né? Letra maiúscula, determina a cor púrpura. Purpur, tá? E o azinho recessivo determina a cor amarela. Então, azinho recessivo, a cor amarela. Aí, tá? A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Então, o primeiro cruzamento cruzou alguma coisa com azinho e deu 100% púrpura, ou seja, esse aqui, né? Deu 100% esse aqui, certo? O segundo cruzamento cruzou com azinho, deu 50% púrpura, 50% amarelo. Terceiro cruzamento cruzou com azinho, deu 100% amarela. E o quarto cruzamento cruzou com heterozigoto, deu 75% púrpura, 75% amarelo. Então, tá. Então, como que são... Aqui está perguntando, apresenta um genótipo azinho, as linhagens, né? Que era um exercício fechado, né, de questão fechada, mas aí a gente vai descobrir quais são os genótipos dos 4 cruzamentos. Então, vamos lá, no primeiro cruzamento. Primeiro cruzamento cruzou, meu Deus, alguma coisa com azinho, não é isso? E deu 100% púrpura. Então, como que alguma coisa com azinho tem que dar 100% púrpura? É porque a gente sabe que, obviamente, já que um azão ele vai condicionar a cor púrpura, então o pai, né, o indivíduo parental aqui, vai ter que ter um azão, certo? Ok, beleza. Azão, alguma coisa. Ah, mas é azinho ou é azão? E agora, como que eu vou saber? Uai, gente, é só a gente ver. Por exemplo, se ele for azinho, eu vou fazer só desse primeiro, aí os outros vai ter sempre o mesmo raciocínio, tá? Se ele for azinho versus azinho, como que seria os seus descendentes? Como seriam os seus descendentes? Aí a gente põe
azão, azinho, não é isso? Azão, azinho, não é isso? Então, vamos escrever aqui. Seria azão, azinho, azão, azinho. E esse segundo gênero, azinho, azinho e azinho, azinho, certo? Se ele fosse heterozigoto, então, o que que ia dar? Azinho, azinho. Mas eu vou pôr do lado de cá, tá? Mas, enfim, não importa aonde que põe. Azinho, azinho, certo? Então, teria 50% de púrpura, não é isso? 50% azinho, azinho. E 50% de amarelos, azinho, azinho. Certo? Então, não é. Ele não era azão, azinho. Porque se ele fosse azão, azinho, ele teria descendência 50% púrpura, 50% amarela, que inclusive é essa segunda, né? Essa segunda, ó, dá 50% púrpura e 50% amarela. Então, a gente sabe que a segunda, o segundo cruzamento é azão, azinho com azinho, azinho, certo? E o primeiro cruzamento, então? O primeiro cruzamento, ele só pode ser azão, azão, não é isso? Por que que ele vai ser azão, azão? Porque quando a gente cruza com azinho, azinho, a única possibilidade, todos os seus descendentes, 100% dos descendentes, vão ser azão, azinho, que vão ser púrpura, certo? Ó, fazendo cruzamento, tá? Azão, azinho, certo? Azão, azinho e azão, azinho, ok? Então, vamos desenhar aqui. Esse primeiro, ele vai ser azão, azão, certo? O segundo a gente já sabe, vai ser azão, azinho, não é isso? Cruzando com azinho, azinho, tá? E o terceiro? O terceiro, você cruza o azinho, azinho, vai dar 100% amarelo. Ah, esse é fácil, né? Dá 100% amarela, 100% de recessivos. Então, o único jeito é ele ser recessivo também, né? Azinho, azinho. Porque se ele tiver o alelo, né, ou o gene azão, em alguma hora esse gene vai aparecer nos seus descendentes, né? E vai dar a cor púrpura. Então, se ele é 100%, se os seus descendentes são 100% amarelos, então a única forma é azinho, azinho, né? Azinho, azinho. Cruzando com azinho, azinho, a única coisa que dá é azinho, azinho, certo? E o 4 e último. Ah, cruzou alguma coisa com azão, azinho agora dessa vez. E deu 75% púrpura e 25% amarela. Ah, essa proporção a gente já viu o que deu, né? Na primeira lei de Mendel, a gente sabe, assim, de cor. Mas para vocês treinarem o raciocínio, vamos lá. É um heterozigoto, então, se a gente cruzar, a gente já fez cruzamento, desse azão, azinho com azinho, azinho, dá 50% cada de descendente, né? A gente fez aqui nessa questão. Então, o 4 não pode ser azinho, azinho, beleza? E se a gente cruzar o azão, azão, vamos pôr, né? Se o 4 fosse azão, azão com o azão, azinho, como que daria essa descendência? Daria azão, azão, né? Azão, azinho, mas azão, azão e azão, azinho, certo? Ou seja, os seus descendentes 100% seriam púrpura, não é isso? Ó, azão, 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 azinho, né?
Azão, 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 azinho. 100% dos descendentes seriam púrpura, o que não é isso. Então, qual que é o único jeito que pode usar? O único jeito é ser heterozigoto, né? Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Que aí sim vai dar. O que vai dar? Vai ser a primeira lei de Mendel, né? Que a gente já viu. Então, vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ou seja, 75% de púrpura e 25% de amarelo. Certo? Então, o 4 só pode ser heterozigoto também. Entenderam? Então, a resposta é: apresenta um genótipo azão, azinho. As linhagens. Quais linhagens? A segunda aqui e a quarta aqui. Beleza? Fácil, né? O raciocínio é esse, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Ó, essa questão aqui. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Então, a gente vai chamar de IA também, tá? Azinho. Anomalia genética recessiva. Então, o que significa? Significa que para ter o albinismo, como é uma anomalia genética recessiva, a pessoa tem que ser azinho, né? Recessiva. Então, aí a pessoa é albina, tá? Se um rapaz albino, ou seja, então tá, esse rapaz, ele é azinho, se casa com uma menina que produz melanina, então ela vai produzir melanina normalmente, então ela é azão alguma coisa, certo? Porém, que possui mãe albina, então a menina tem mãe albina. Qual que é a probabilidade do filho do casal nascer albino? Gente, se a menina tem mãe albina, o que ela tem que ser necessariamente? Ela tem que ser heterozigota necessariamente, porque a mãe dela é albina. Se a mãe dela é albina, vamos supor que o pai dela seja azão, né? Ela vai ser 100% heterozigota, certo? Então, de todo jeito, ela vai ser heterozigota. Mas e se o pai dela fosse azinho? E aí, Mariana? Vai que o pai dela também tem o gene azinho, né? E aí, o que acontece? Vezes azinho, que é a mãe, que é a albino, né? De todo jeito, gente, vai dar o quê? Vai dar 50% da descendência azinho e 50% da descendência azinho, certo? Só que a menina, ela produz melanina normalmente, então a gente sabe de todo jeito que ela é azão. E de todo jeito que ela recebeu o azinho da mãe. Não tem como ela ter recebido outro azão da mãe, porque a mãe é azinho, certo? Então, automaticamente é certeza absoluta que essa menina é heterozigota. Tá, beleza. Então, vamos fazer o cruzamento desse menino com essa menina. Vai dar azão, azinho. Azão e azinho, né? Então, qual que é o cruzamento? Vai dar o quê? Vai dar azão, azinho, azão, azinho e azinho, certo? Ok, qual que é que ele perguntou aqui? Qual a probabilidade do filho do casal nascer albino? Então, qual que é essa probabilidade, gente? A probabilidade não tá aqui, ó, ele é albino. Em 2, né, a probabilidade do filho ser albino não é 2 sobre 4 eventos, não é isso? Eventos que a gente quer sobre os eventos totais, né? 2 sobre 4, certo?
aqui, vocês lembram? Isso aqui é 1/2, né? Ou seja, 50%, não é isso? 1/2 é 50%, né? Só que vocês lembram, gente, que filho, né, é porque é do sexo masculino. Qual que é a probabilidade de ser do sexo masculino? Também é 1/2, não é isso? 50%, obviamente, né? Então, a gente multiplica, né, a regrinha do E, não é isso? Que é a probabilidade dele ser albino, que é 50%, vezes a probabilidade dele ser homem. Então, o que que dá? 1/4. O que que é 1/4? É a mesma coisa que 25%, não é isso? Vocês sabem, né, fazer essas continhas, né, gente? Multiplicação de fração, porcentagem, né, pelo amor de Deus. Então, 1/4 é 25%, certo? Dúvida, gente? Por favor, me perguntem, tá? Beleza. Aí, a gente vai para heretogramas, beleza? Então, vamos lá nos heretogramas, olha só. Esse exercício aqui. Esses exercícios eu peguei para justamente treinar a questão da leitura dos heretogramas, tá? Vamos lá então. Analisando o heretograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Então tá, então o gene é recessivo, então a gente sabe que é azinho. Então, para uma pessoa ter essa anomalia, ela tem que ser homozigoto recessivo, né? Porque se ela tiver um azão, ela não vai ter anomalia, certo? Isso é importante de vocês entenderem. Se a anomalia é causada por um gene recessivo, ela só pode ter anomalia, só o fenótipo dela só tem anomalia, se ela for azinho ou azinho. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Então, quais são os genótipos que a gente não sabe que pode ser determinado? O que quer dizer? Esse aqui tá fácil, né? Porque ele já contou, né, que os afetados pela anomalia são azinho. Então, a gente já sabe que é azinho, os indivíduos afetados, né? Mas se ele não contasse isso, como que a gente sabe quem são os heterozigotos e os homozigotos recessivos e dominantes? Bom, então, se o exercício não tivesse falado, né? O que a gente já sabe, que eu já falei para vocês? 2 iguais gerando um diferente já é indicativo de algo, né? 2 iguais gerando um diferente. Então, a gente vê aqui. Cadê 2 iguais gerando um diferente? Os fenotipicamente normais, esse casal aqui, 1 e 2, eles não são iguais? E tá gerando o 4, o indivíduo 4 diferente. Então, a gente sabe que os 2 iguais, eles automaticamente têm que ser heterozigotos, não é isso? Porque senão eles não gerariam um diferente deles, né? Os 2 têm que ser heterozigotos. Por quê? Porque eles têm que ter um gene dominante, certo? Porque eles não são afetados pela anomalia, mas ao mesmo tempo os 2 têm que ter o gene recessivo para dar um filho homozigoto recessivo, beleza? Então, isso acontece, a gente já sabe, né? Mesmo se o exercício não falasse pra gente, a gente saberia que o indivíduo 4 seria azinho. Outro casal aqui na mesma situação, o casal 5 e 6 também são iguais, né? E geram o indivíduo 9, que é diferente. Então, automaticamente, a gente sabe que eles são também heterozigotos, com o seu filho na anomalia e homozigoto recessivo, certo? Tá, e agora? E o resto, né, dos genótipos? Como que a gente vai saber?
Ó, a gente tem esse casal aqui, o 3 e o 4. O casal 3 e o 4, eles casam, né? Tem uma filha e essa filha, ela é dominante. Por que ela é dominante? Porque ela é fenotipicamente normal, né? Ela não tá preenchida, né? A bolinha não tá preenchida. Então, a gente sabe que ela é fenotipicamente normal. Então, ela tem um azão, obviamente, ela tem um azão. Mas aí ela vai ser azão ou azinho? Como ela tem a mãe, é só azinho, então a mãe, o único gene que a mãe vai dar para ela é o azinho, né? Porque a mãe não tem azão. Então, a gente sabe também que essa filha é azinho, tá? A gente tem certeza que ela é heterozigota, beleza? E a gente sabe qual que é o genótipo do 3, do cara 3, né? Desse homem 3? A gente sabe que ele é azão, porque ele é fenotipicamente normal, né? Mas a gente não tem como saber se ele é azão ou se ele é azinho. Por que a gente não tem como saber? Ele pode ser o azão ou azinho. E aqui no heredograma a gente não tem essa informação. Então, o número 3 a gente não sabe o genótipo, determinar o genótipo. E o 8 e o 10? A mesma coisa. Por quê? A gente sabe que seus pais são heterozigotos. Como os dois são heterozigotos, eles podem ter ou o genótipo azão, não é isso? Com duplo heterozigoto sempre dá azinho, azinho e azinho, ó, sempre a mesma história, né? Duplo heterozigotos dá essa proporção genotípica dos filhos, não é isso? A gente sabe que o indivíduo 9 deu azinho, beleza? Eles tiveram 3 filhos, 2 fenotipicamente normais. Mas quais são os fenotipicamente normais? A gente sabe que pode ser azão ou azinho. Então, também a gente não sabe qual que é o caso do 8, o genótipo do 8 e nem o genótipo do 10, né? É azão alguma coisa, sabemos que é azão alguma coisa. Sabemos que é azão alguma coisa, mas a gente não sabe se é azão ou azinho. Então, qual que é a alternativa certa? É a letra C. Ok, pessoal. Dúvidas? Fácil, né?